Seja bem-vindo a mais uma mensagem da CHF TV, a igreja no cinema aqui em Curitiba. Deus abençoe a sua vida, faça parte também contribuindo com esse ministério. Nós acreditamos que o que nós pregamos muda o mundo, por isso seja bem-vindo e permita o seu mundo ser transformado. Fique agora com essa mensagem. O tema dessa noite é desabilitados para o mal. Se você trouxe sua Bíblia, erga bem alto. Você não vai cansar de repetir isso, porque eu sei que cada vez que você repete, céu e terra ouve isso. Então, se você trouxe seu aplicativo, seu celular, levante sua Bíblia bem alto, feche seus olhos e diz: essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Nessa noite, eu serei ensinado na palavra de Deus. Eu humildemente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou prestes a receber a incorruptível, a indestrutível, a semente eterna da palavra de Deus. Eu jamais serei o mesmo. Diga bem alto: nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca, nunca. Eu jamais serei o mesmo. Aleluia. Amém, amém, amém. O tópico dessa noite é santidade. Quando a gente fala de santidade, rapidamente vem uma imagem de não toque, não coma, não vista, não olhe, não assista. E a verdade é que santidade é um assunto ainda muito pouco conhecido no reino de Deus. Tanto se você chegar numa igreja e dizer assim, porque eu sou santo, os próprios crentes vão estranhar você. Como assim? Quem é você para ser santo? E hoje eu quero desvendar. Talvez o maior efeito colateral da obra de Cristo sobre mim e sobre você. Hoje seguramente eu estou pregando dentre as 3 mensagens mais importantes da minha vida. E hoje eu não quero pregar ela para ver o efeito dela hoje. Hoje eu quero estabelecer ela como memorial para as próximas gerações. Eu sei que depois de mim vão vir homens e mulheres que vão visitar o passado, vão chegar nessa pregação e vão falar: eu não sou louco. E é exatamente isso que Deus já estava falando ali. Nós estamos vivendo um tempo onde está se tornando cada vez mais comum morrer por o que você acredita. A exemplo de Charlie Kirk. O cara que morreu porque ele acreditava em umas coisas que alguém não gostava. E eu amo isso porque eu creio que a gente precisa começar a viver mais disso. Se você não é digno de ser morto pelo que você crê, é porque você ainda está falando muito baixo aquilo que você crê. A Bíblia diz que nós seremos odiados. A Bíblia diz que bem-aventurado, feliz, afortunado é todo aquele que por minha causa você for perseguido. E a verdade é que nós estamos buscando uma equalização. Nós queremos uma boa convivência. Nós queremos diluir um pouco a bondade com a maldade. Nós queremos trazer um pouco mais de ecumenismo nas ideias. Eu não gosto disso. Porque o ecumenismo nas ideias confunde os mais fracos. E eu estou disposto a ser um dos que morre em favor da fortaleza dos mais fortes. Nós não queremos enfraquecer os mais fracos. Nós queremos perceber a igreja de Jesus falando em alto bom tom aquilo que precisa ser dito, custe o que custar. E nessa noite, o tema desabilitados para o mal vai resumir o que separa eu e você de todas as outras religiões. Aliás, o que separava Jesus da religião? Afinal, o único que invocava com Jesus era o primo de Jesus, o religioso. Era o quase Jesus. Mas o que separava Jesus da religião? Por que Jesus não cabia na religião? Por que a religião não fazia sentido para Jesus? Por quê? Porque Jesus era desprovido do mal. Logo,
ele não precisava da religião. Assim como a espinha dorsal da esquerda é a pobreza, tirou a equação da pobreza, acabou a ideologia. A espinha dorsal da religião é o mal. Tirou o mal, não precisa mais da religião. Por isso que Jesus, a religião não pegava Jesus. A que Jesus se referia quando ele disse, importa nascer de novo? Existem duas situações que Jesus ele olhou para dois caras como eu e você, crentes de berço, piedosos, generosos, crente bonitinho, ia no descende, fazia vigília, erguia o sapato, vivia para Jesus. Mas duas vezes ele encontra esses dois caras bacana e para um ele fala assim, viu, importa nascer de novo. Daí o cara fica, não, como assim, cara? Isso foi uma ofensa para Nicodemos. Nicodemos era professor, Nicodemos era pastor, Nicodemos era o chefe do seminário. Nicodemos era um porta-voz de um povo. E Jesus falou, não, Nicodemos, é o seguinte, nada que você faz importa, se não nascer de novo. E eu gosto dessa palavra importa, porque essa palavra importa, Jesus está falando assim, todo o resto não importa. O resto é resto. Mas o culto é resto. Mas é o dízimo é o resto. Mas e a consagração é o resto. Mas e a piedade é o resto. Mas e a penitência, o sacrifício é o resto. Mas o que importa então? Importa nascer de novo. Aí o resto começa a fazer sentido. Não que o resto não importe. Mas aqui Jesus estava ordenando uma listinha. Que eu e você a gente se perde todo dia. E é interessante que o jovem rico é a versão jovem do Nicodemos. É um jovem rico. Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E aí ele olha Jesus já flagra já o Espírito ali, falando, bom? Por que me chamas bom? Não há um bom sequer, senão Deus. Você entende esse texto? Primeiro que Jesus já estava se tirando daquela época. Porque havia dois bons. O Deus Pai e o Deus Filho. E Jesus estava falando assim, eu sou Deus Filho. Não há um bom sequer, senão o Deus Filho. Mas o resto, nenhum é bom. Não há um bom sequer. O que esse texto está dizendo? Não há um bom sequer. A palavra bom aqui, o contrário de bom não é mal. Sabia? O contrário de bom aqui é ilegal. Legal e ilegal. Não há um legal sequer. Jesus, você que é um cara legal, você que é um cara legítimo, você que é um cara que está na autoridade. Por que me chamas bom? Está todo mundo ilegal. E olha que Jesus ele está falando isso, por quê? Porque naquela época, naquele dia, o mundo ainda estava ilegal. Não havia um bom sequer. Salvo Jesus. E é interessante, porque Jesus fala assim, viu, se quer ser bom, cumpra os mandamentos. E aquele jovem estufa o peito, fala os mandamentos? Desde sempre eu já cumpro. Aí Jesus fala, então faz o seguinte, agora largue tudo, dá aos pobres e me segue. Aí ele vira as costas e sai chateado. Jesus achou o ponto de um religioso. Jesus achou o ponto em comum que ele tinha com Nicodemos. Nicodemos também cumpria todos os mandamentos. O jovem rico também cumpria os mandamentos. O povo evangélico também cumpre os mandamentos. O povo judaico cumpre os mandamentos.
Só que eu e você, a gente não foi salvo pela obra de Cristo para a gente ser bom cumpridor de mandamento. Você já percebeu que a maior decepção que um ser humano tem na vida é quando o mal de alguém se revela? Você tem um pai que é um herói, até o dia que você descobre que atrás do herói existe alguém. Atrás do super-homem, nos dias comuns, existe o Clark Kent. É uma decepção. Fala, meu pai, cara, pensei a vida inteira que o cara era decente e o cara é um picareta. Aí você tem um casamento, 30 anos, os filhos saem de casa, os filhos casam, e quando os netinhos vão nascer, chega o vovô e fala, viu, vovô não gosta de vovó. Vovô gosta de brotinho. A vovó está muito velha, troca. E é uma decepção que o mal se revela. E parece que nunca é tarde para o mal se revelar nas pessoas. E esse é o medo que eu e você, nós carregamos no subconsciente todos os dias. Você vem nessa igreja aqui, mas você fala assim, bom, essa igreja está boa por enquanto. Mas quando que vai ser o dia que vai dar errado aqui? Quando que vai ser o dia que o Cal vai aparecer no jornal? Quando que vai ser o dia que o Cal vai roubar dólar e ir com o dinheiro na cueca para os Estados Unidos? Esse dia vai chegar. Seu subconsciente, ele fica conjecturando isso. Por quê? Porque nós temos um drive aqui. E esse drive é o quê? Deve ter um mal ali. Mal tá ali, mal tá ali, mal tá lá. E dá a impressão que tá todo mundo uma bomba relógio. A gente só fica contendo o mal. Quieto, mal, quieto, mal, quieto, mal. Quando Jesus, ele disse, se o Filho vos libertardes, verdadeiramente sereis livres. A que ele se referia? A drogas, a demônios, espíritos malignos. A que Jesus se referia quando ele diz, se o Filho vos libertar. Verdadeiramente. Se existe um verdadeiro é porque existe uma liberdade falsa. Existe uma liberdade que não é verdadeira. E eu confesso que eu passei 41 anos da minha vida para chegar nesse dia. E chegar nessa resposta. A que ele se referia? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre de quê? Livre de quê? O Nicodemos, ele achava que não tinha nada. Jesus mostrou que tinha algo. O jovem rico, Jesus achava que não tinha nada. Encontrou alguma coisa que tinha. Jó achava que não tinha nada. Deus encontrou algo que tinha. Me defina. A que Jesus se referia quando ele disse, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Livre de quê? Livre daquilo que um dia pegou eu e você. O mal. O mal. O mal. Não é mal com U, é mal com L. Tudo isso aqui hoje está sendo pregado porque hoje eu quero, mais uma vez, dar um grito contra tudo aquilo que a gente está tolerando demais e contendo de menos. No documentário do National Geographic, The Story of God, a história de Deus contada por Morgan Freeman, um baita de um storyteller. Morgan Freeman, no episódio 3 dessa série, essa jornada revela que a luta para compreender o mal é em si mesma uma parte fundamental da busca humana por significado. Justiça é uma conexão com o divino. E a resposta pode não estar em eliminar o mal, olha isso aqui, mas em como escolhemos responder a ele buscando redenção e cultivar o bem. Então Morgan, ele embarca numa jornada global, por isso me encanta esse documentário, e hoje que eu estou falando aqui é de nível global, não estou achando que, minha opinião, eu acho que isso, não. Eu estou falando em cima de um cara que viajou nações, deu um zoom e foi atrás de uma resposta que eu e você, a gente devia ter feito a pergunta. E ele investiga uma das perguntas mais profundas e
persistente da humanidade. Se Deus é bom e onipotente, por que então o mal e o sofrimento existem no mundo? E aqui ele explora diferentes religiões, culturas, explicando a origem e a natureza do mal. Então na Pérsia ele encontra o zoroastrismo. Visitando o Irã, explorando um dos lugares mais antigos, e ele conseguiu chegar na origem da primeira explicação para o mal, que definiu toda a nossa ótica, que os pastores pregam hoje. Não veio da Bíblia, veio do Irã, da Pérsia. O zoroastrismo apresenta uma visão dualista, onde dois deuses gêmeos, a Aura e a Angra, o bem e o mal, estão numa batalha eterna pela humanidade. E olha que interessante, esse pensamento filosófico influenciou o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O cristianismo, então, quando ele visita o Irã e ele descobre isso, ele vai para o cristianismo. No cristianismo, a série ela explora a figura de Satanás, apresentado como Lúcifer, como personificação do mal, um anjo caído que se rebelou contra Deus. A história de Adão e Eva e a queda do homem também são apresentados como uma explicação para a entrada do mal no mundo através da desobediência humana. Então não é um conto de historinha. Só que aqui já é interessante, por quê? Porque você acha que Lúcifer, ele tem relação com o mal? Se ele foi o arauto da perfeição? O problema é que Lúcifer, ele era um anjo que se rebelou contra o Criador. E nesse ato de rebeldia, 1/3 dos anjos, eles sofrem uma queda, uma destituição. Só que esse anjo criado à imagem de Deus, criado à ideia de Deus, não tem relação com o mal que está numa árvore plantada dentro do Éden. E aqui está o nosso primeiro ato falho, a gente associa o mal ao diabo. E hoje eu estou aqui para te dizer que mal não tem nada a ver com o diabo. Tem nada a ver com o diabo. O diabo ele só usa o mal como moeda. O diabo só usa o mal como ponto de contato entre você e ele, só. Mas a origem do mal não está nele. Está antes dele. Na fé Bahá'í, Freeman entrevista seguidores dessa fé Bahá'í que enxerga o mal não como uma força ativa, mas a ausência do bem. Aí ele vai para o hinduísmo e para o budismo, na Índia, e ele explora o conceito do karma, que é o sofrimento do mal pela consequência pessoal, um castigo de um Deus, não um castigo de Deus, mas uma consequência natural de ações de vidas passadas. Aqui já é a viagem. Tipo, isso é um karma por causa do teu tetravô, que era um vagabundo, e agora você nasceu assim. Bobagem, esqueça. O mal, em última análise, parte de Maia, que fala sobre a ilusão de um mundo material, ele explica que devemos transcender para alcançar a iluminação. Aí ele vai para o judaísmo, onde a série examina o conceito de Yetzer Hara, que é a inclinação para o mal. Então, nesse conceito do judaísmo, diferente de um diabo externo, o Yetzer Hara é a inclinação interna inata de cada pessoa para o egoísmo e autodestruição. Aí o judaísmo já chega mais perto. Já tira a culpa do diabo. Você já viu o judeu expulsando demônio? Ele ignora o demônio. Já viu o judeu fazendo cura de herança hereditária? Não, ele só sabe passar a bênção hereditária. Ele não perde tempo com essa ideia de Satanás. Já viu o judaísmo fazendo figas para não ir para o inferno? O judeu com medo do inferno, você nunca vai ver. Porque o judaísmo ele é livre dessa pira. Vai para o inferno, vai para o inferno.
No entanto, ele não é visto totalmente o mal como negativo, mas uma força que, quando controlada e bem equilibrada, com o Yetzer Hatov, que é a inclinação para o bem, impulsiona o homem a progredir, criar e construir. E aí, a conclusão é que esse documentário não oferece uma resposta definitiva única. Em vez disso, a conclusão de um documentário inteiro é que a humanidade desenvolveu múltiplas lentes para o mal. E aí a verdade é que mal é mal e foi mal. E vamos fazer o mal, não só um pouquinho de mal, mas e o mal? E eu te pergunto, qual que é a tua definição para o mal? Qual que é a tua lente para o mal? Então, resumindo, o mal é visto como uma entidade externa, um Satanás. O mal é visto como a ausência da bondade divina. O mal é visto como uma consequência natural de ações passadas, um karma, um castigo. O mal é visto como uma parte inerente da psique humana, que pode ser canalizado. E aqui ele percorreu o mundo e não chegou na resposta que eu vou te dar nessa noite sobre o mal. Por isso que essa mensagem é uma das mensagens mais importantes da minha vida. E eu quero que o meu neto me escute falando isso aqui. Porque ninguém falou. Porque ninguém teve a ousadia de falar. E porque talvez ninguém entendeu. Porque talvez a gente ainda não consegue crer no que a Bíblia diz. Por isso a gente é influenciado pela cultura terrena, animal e demoníaca. De correntes filosóficas que um dia falaram, cuidado com o mal, cuidado com o bem, cultiva mais o bem, porque senão o mal ele domina, e você tem um leão dentro de você e tem um lobo e uma ovelhinha. Se você alimentar mais a ovelhinha, o lobo vai morrer de fome, mas se alimentar o lobo, a ovelhinha vai morrer de fome, e você é ou leão ou ovelha. É isso que a gente foi ensinado. Quem faz coisas boas é um cara bom. Quem faz coisas más é um cara mau. Mas a Bíblia não diz nada disso. Eu te pergunto, o que a Bíblia diz sobre o mal? Que mal é esse? Que a humanidade luta todo dia de manhã de novo contra ele e a gente ainda não deu uma resposta para a humanidade. Está funcionando lá? Não? Se não der, não tem problema. Mas eu queria passar uns minutinhos. O ponto auge desse documentário. Ele vai, e de repente ele chega num cara, lá em Los Angeles, se eu não me engano, que era um hooligan, um nazi hooligan, um cara mau de todos os aspectos. E esse cara testifica que o mal saiu de dentro dele. E ele fala, eu só posso dizer que foi alguma coisa divina. Foi Deus. Eu queria muito que a gente passasse essa parte, mas se não der, não tem nenhum problema. A gente está com os cabos aqui, o cabo da projeção é o mesmo cabo que está junto com a energia e por isso ele fica dando essas oscilações e volta e meia dá uns pane aqui, fica azul, mas um dia a gente ainda vai mudar isso aqui. Nada que um telão não resolva para nós daqui uns dias. Se der lá, você me avisa. Se não der, vamos tocar por aqui. Não tem problema. O Ed René, recentemente, entregou uma igreja de sucesso, falou, viu, joguem a bola aí, toquem vocês que eu tô de boa. E o Ed René, ele tem uma história interessante, que aos 2 anos de idade ele perdeu o pai. O pai morreu com 26 anos, a mãe tinha 24, com 2 filhos. A avó tocava um orfanato no Rio de Janeiro, e ele cresceu dos 2 aos 10 anos dentro de uma rotina de um orfanato com a avó, criado pela avó. Aos 15 ele volta para São Paulo, aos 18 ele vai para um seminário, aos 23 ele casa, aos 25 ele tem 2 filhos, sendo pastor, e #morri. E esse cara ele tem uma vida de 30 anos de igreja, para terminar os 30 anos falar, cara, eu acho que eu errei em alguma coisa. E a verdade é que ele fala assim, fui tão fiel aos 30 anos que agora eu só quero viver, não quero mais fazer ministério. Posso só viver? Eu coloquei tudo para viver para o ministério, mas esqueci da vida. E é legal que a ficha dele está caindo agora,
Há tempo ainda. Mas essa ficha caiu no meu primeiro dia de ministério. Eu falei, Deus, entre viver a vida e fazer uma igreja que eu preciso morrer por ela, eu vou viver minha vida. Se der tempo, eu faço a igreja. Porque Deus não me colocou aqui para morrer por uma igreja que Ele é o Senhor dela. Primeiro que minha esposa mora lá em casa. A igreja não é minha noiva. A igreja é noiva de Cristo. Então eu não posso amar mais a noiva de Cristo do que minha esposa. Senão isso se chama adultério. Mas uma frase no meio dessa fala, ele diz assim, a maior mentira entre os que vivem com o coração 100% voltado para o Senhor é que eles precisam decidir entre a santidade e o prazer. E aí ele fala, ali minha vida quebrou, porque eu fui viver para a santidade e achei que era um pecado ter prazer. Eu já volto nessa fala aqui, vamos acompanhar rapidamente. Vim a Los Angeles para conhecer um homem que eliminou todos os vestígios de maldade de sua vida. Tudo bem, amigo, você terminou. Estou procurando Brian Widner. Morgan Freeman, Brian Wagner. Como você está? Estou muito bem, de fato, muito bem. Como vai? Estou bem, senhor. Conte-me. Algo sobre você. Ouço coisas terríveis. Bem, durante 16 anos, fui um skinhead neonazista. Um skinhead neonazi? Sim, senhor. Participei de várias gangues skinheads. Fui executor de uma delas. Fiz coisas incrivelmente terríveis com muitas pessoas indignas. Eu era uma pessoa má. Queria machucar o mundo. Era tudo o que eu queria fazer. Eu tinha uma sensação de destruição total para todos. Esse era meu objetivo principal. Bem, deixe-me perguntar, como você chegou às ruas? Por que você estava nas ruas? Eu me juntei a uma gangue, basicamente foi isso que aconteceu. Me juntei às pessoas erradas. Eu tinha 14 anos e estava nas ruas. Esses caras me deram um lugar para ficar. Eles compraram cerveja, me fizeram sentir aceito e querido. Depois dos meus 10 anos, percebi que essa é uma subcultura de degenerados. Percebi que não sou superior a ninguém. Na verdade, eu era uma forma inferior de humanidade, sabe? Certo. Agora, já se passaram 10 anos desde que você começou a conviver com essas pessoas e teve uma epifania. Conte-me um pouco sobre isso. Algumas coisas realmente mágicas aconteceram do nada. Como quando? Fui a um show de skinheads em 2005 e conheci uma mulher lá. Em janeiro de 2006, nos casamos. Em fevereiro, ela estava grávida. Tive que começar a pensar seriamente no que estava fazendo comigo mesma. Estou trazendo essa criança para um mundo e disse a ele que não posso mais fazer isso. Estou farta. Preciso cuidar do meu filho. Então, durante o tempo em que fiz a mudança interna, tive que fazer uma mudança física externa. Como foi isso? Deixe-me mostrar a você. Era assim que eu costumava ser. Quer dizer, meu pescoço estava completamente coberto de mangas. Meu rosto estava coberto de mangas. Eu parecia o personagem. Não conseguia escapar da minha aparência exterior, embora eu já tivesse mudado por dentro. Entrei em contato com o Southern Poverty Law Center. Eles realmente organizaram tudo para que eu pudesse remover as tatuagens do meu rosto. Bem, agora posso ver. Pequenas indicações de cicatrizes que parecem mais com as de alguém que talvez tenha lutado em algum momento. Elas cicatrizaram, não é como se você tivesse removido tudo isso. Quanto tempo durou o processo? Levou cerca de 2 anos e meio. Foram 25, 26 tratamentos, algo assim. A cada 2 semanas eu fazia lasers. Era terrivelmente doloroso. Meu rosto estava constantemente inchado. Eu parecia o Homem-Elefante. Era um momento ruim. E aqui está uma foto minha durante o processo. Parecia que você levou um soco no olho. Sim, parece que eu era um péssimo boxeador. Sim, sim. É como pagar uma dívida. Eu via isso como uma penitência, na verdade. Sim, certo. Tomei a dor como um lembrete de que já causei o suficiente, então poderia muito bem ter um pouco. Você pode me descrever como você se sentia naquela época em termos de maldade?
Olhando para trás, eu não tinha absolutamente nenhum remorso. Eu era quase sociopata. Não tinha sentimentos. Eu queria machucar o mundo. Quando estava passando pela remoção da tatuagem, eu encontrei Deus. Antes disso, eu era pagão. E minha vida sempre foi sombria. Eu sempre tive um buraco na minha alma. Acho que seria a melhor maneira de dizer isso. Não sei exatamente qual é o nome dele ou se é judaico-cristão. Há uma presença divina no universo, e ela se fez conhecida para mim. Pode me ajudar a perceber que há o bem e o mal em todos nós. E meu objetivo agora é basicamente quando eu deixar este mundo um lugar melhor do que quando entrei nele. Sabe, apenas tentar ser uma boa pessoa, é tudo o que posso fazer, e espero que isso seja bom o suficiente. Às vezes pensamos que o mal simplesmente existe e não há esperança. Mas você representa a esperança do mundo. Essa transformação completa que você mesmo fez. Com certeza. E para você ser capaz de se transformar completamente assim, eu acho muito, muito encorajador. E é uma honra falar com você. Obrigado. Bem, preciso lhe dizer uma coisa. Eu só tenho notado. Você é um homem bonito. Bem, obrigado. Você também é, por falar nisso. As manchas externas do passado de Brian foram apagadas, mas estou impressionado com a diferença surpreendente em suas duas vidas por dentro. Havia maldade em seu coração. Sua admissão é profunda e implacável. Mas ele diz que o nascimento de seu filho e uma crença crescente em Deus é o que o purificou do mal. Se Brian consegue fazer isso, nos dá esperança de que as pessoas podem mudar, o mal pode ser contido. Essa esperança está no cerne da fé cristã. Estamos reunidos hoje nesta margem do rio para realizar uma das tradições mais antigas da nossa fé, o batismo. As pessoas pecam, mas esses pecados podem ser purificados. Seguimos o exemplo de Jesus hoje ao batizar Austin, Cat, Abby, Norman e Chris. Esses 5 fazem isso como um sinal de arrependimento e perdão dos pecados. O batismo aponta a direção para onde estamos indo e é um novo começo na vida. Gênesis 3, você pode abrir comigo, por gentileza? Note que isso não é um documentário cristão. O mundo inteiro assistiu esse documentário. Gênesis 3, 1 a 10. Vamos ler juntos? A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Não comam, nem sequer toquem. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que vocês comerem do fruto, os seus olhos se abrirão. Como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Presta atenção agora. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isto,
Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a sua mulher ouviram Deus caminhando pelo jardim, se esconderam dele, entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi que estava andando pelo jardim, tive medo, me escondi, tive medo, pois estava nu. E o Senhor lhe pergunta: quem disse que você estava nu? Desabilitados para o mal. Perceba que no jardim, Deus plantou o mal. Havia uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Se Deus plantou o mal, provavelmente Deus criou o mal. Logo, o mal não era Lucifer. Logo, o mal não era Satanás e seus demônios. O mal era uma árvore plantada no jardim, cujo Deus conhecia a origem do ponos, pênis, do poneros. Maldade, enfermidade e miséria. E essa árvore do conhecimento do bem e do mal foi o que Jesus se referiu quando ele termina o Pai Nosso dizendo: mas livra-nos do mal. O mal que abriu os olhos de Adão nos livra agora desse mal. Por isso, quando o texto diz importa nascer de novo, nós estamos vivendo um cristianismo cuja conta não fecha, porque nós estamos vivendo um cristianismo sem Cristo, conversões sem arrependimento, aceitação de Jesus sem nascer de novo. Logo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E por que precisa ser nascer de novo? Porque o texto diz: se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Por quê? Porque Paulo ele escreveu: agora, pois, estou crucificado com Cristo. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu vivo na carne, eu o vivo pela fé. E hoje eu estou trazendo aqui uma resposta que a humanidade dos crentes está procurando. Por que o evangelho não funciona lá em casa? Sabe por quê? Porque você aceitou Jesus, mas nunca nasceu de novo. Aceitar Jesus não muda a natureza de ninguém. Jesus não é uma ideologia que você agora sai da esquerda e vai para a direita. Que antes você era católico, agora você é evangélico. Não. Concordar com o evangelho não faz você nascer de novo. Por quê? Porque para nascer de novo você precisa ser crucificado com Cristo. E nessa morte de Cristo que nós morremos de uma vez para sempre, é ali que Cristo verdadeiramente nos faz livres. Livres do mal. A única maneira de você se livrar do mal que habitava em você é você morrer para ele. E hoje eu estou aqui para te dizer que se você morreu uma vez, ressurreto agora com Cristo, o mal não ressuscita com você. E a religião fala que sim. Por isso que é uma droga. Religião é uma porcaria. Porque ela fala assim: você precisa voltar aqui amanhã para confessar mais um pouquinho e se lavar mais um pouco. Os nossos cultos se tornaram verdadeiros chuveiros, onde a gente chama os crentes para tomar mais um banho. Porque você está sujo lá fora e precisa vir aqui limpar um pouquinho e voltar lá fora. Mas deixa uma oferta ali. Deixa lá na urna no final. Textos como esse, de Jeremias 17, 9 e 10, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu sou o Senhor que esquadrinha o coração e prova os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo os seus pensamentos. Textos como esse estão sendo usados fora de contexto. Esse texto aqui foi escrito mais de 800 anos antes da morte de Cristo. E nós paramos neles. Eclesiastes 9, 3 diz: é uma grande tragédia que todos debaixo do sol tenham o mesmo destino. Além disso, o coração das pessoas está cheio de maldade. Ele segue o seu próprio caminho de loucura, pois não há nada adiante senão a morte. E a gente lê esse texto como se fosse verdade. Mas esse texto aqui foi escrito mais de 1500 anos antes da obra de Cristo. Aí vem Marcos 7, 17, onde Jesus ele
entra numa casa para se afastar das multidões. E os seus discípulos lhe perguntam o que ele queria dizer com a parábola que havia acabado de contar. E ele pergunta: vocês também não entendem? Perguntou: vocês não percebem que a comida, vocês não percebem que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los? O alimento não vai para o coração, mas apenas passa pelo estômago e vai para o esgoto. Ao dizer isso, declarou que todo tipo de comida é aceitável. Lembra que o porco não podia? Em seguida acrescentou: aquilo que vem de dentro é que contamina, pois de dentro do coração das pessoas vêm os maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro. São elas que os contaminam. Aí você lê isso aqui e fala: pois é, olha, tá vendo? Até Jesus disse. Até Jesus falou que do meu coração vai vir mau pensamento. Meu irmão, Jesus não tinha morrido aqui. O véu não tinha sido rasgado. O Cordeiro de Deus não tinha tirado o pecado do mundo. E aqui Jesus está se referindo a homens como Nicodemos, que tendo toda forma de piedade continuava com o coração cheio de maldade e contaminação. E aí a gente está preso num texto desse falando: Jesus falou isso aí. Meu irmão, se isso aqui é verdade, desista de vir para a igreja. A gente é um panaca vindo na igreja. Porque qual é o sentido de vir hoje, se semana que vem o orgulho, a maldade, a perversidade vai entrar no teu coração de novo? Já fica por lá mesmo. Percebe que a gente é pateta? A gente está aqui vindo se livrar de um pecado que semana que vem vai estar de novo surgindo no coração. Hoje eu vim aqui para dizer: se você nasceu de novo, acabou. Quando Adão conheceu o mal, os olhos se abriram. Que olhos são esses? Você acha que Adão estava andando de olho fechado no jardim? Que olhos são esses, dona Hilda? Que olhos são esses? São os olhos do mal. E sabe o que esses olhos fazem? Eles fazem você escutar uma voz que não existe. Porque aí Deus está passando e Adão está ali, ó. Adão, cadê você? A palavra original é: Adão, aonde você é? Porque você saiu de mim. Você era em mim. Nós éramos um. Aonde você é, Adão? Porque você não é mais. E Adão dá uma desculpinha esfarrapada: eu estava nu e tive medo. Adão, faz 20 anos que você está nu aqui. Eu vi teu pingolinho todo dia, cara. E hoje você está com vergonha dele. E aí Deus pergunta: quem te disse que você estava nu? Só tem eu, você e a tua mulher. Que voz é essa que diz para você que ser nu é uma vergonha? Foi a voz do mal. Foi a voz do mal. Entenda, ali Adão conheceu o mal. Ali a humanidade foi sepultada no mal. Ali a Bíblia diz que o mundo jaz no mal, não no diabo. Toda a criação caiu. O mundo inteiro foi sepultado, caiu na cova do mal. Maldade, enfermidade e miséria. Toda sorte. Por isso que o mundo que Deus tanto amou, ele jaz no maligno. Ele jaz, aqui descansa um mundo sepultado em maldade. Aí a gente para ali. Só que esse mundo que jaz no maligno, Deus tanto amou que deu seu único filho para tirar ele do maligno. E aí o homem perde a eternidade. O mal afasta ele da eternidade. Por isso ele diz agora: do povo você veio, do povo você voltará. Você vai voltar para o pó. Mas e o céu, Deus? Não tem mais céu. Teu fim é a morte física. Os teólogos falam que é a morte espiritual. Não é a morte espiritual, irmãos. É física. O mal
leva você para o cemitério, não leva para o inferno. O pecado leva você para o cemitério, não leva para o inferno. É mais grave do que você pensa. Você vai morrer antes. Quem peca morre cedo. Vida longa é quem vive longe da disfunção do pecado. Pecado é uma droga que mata, só isso. E não muda Deus, muda eu e você. A gente morre cedo. E aí esse mundo agora jaz no maligno. Passa gerações e gerações e gerações. Daí vem Abraão, daí vem Isaac, vem Jacó. Aí vem os profetas, aí vem Isaías, aí vem Jeremias, aí vem Davi, aí vem e nasce a filha de Maria. E ele não é nascido da carne apenas, ele é nascido do céu. E aí o divino, ele entra no mundo, na história, sendo homem, mostrando o padrão de homem que todo homem agora pode ser. A boa notícia é que houve um homem que rompeu os limites da maldade. A voz que você ouve tem a relação com os que estão, os olhos que estão ou não abertos. Quando os olhos de Adão se abriram, ele escutou uma voz. Logo, agora que eu nasci de novo, sabe o que acontece quando alguém morre com Cristo e ressuscita com ele? Esses olhos se fecham. Essa é a glória do novo nascimento. Por que precisa nascer de novo, Cal? Para que esses olhos se fechem. Então a gente não nasce de novo para ser habilitado em coisas boas, a gente nasce de novo para ser desarmado em coisas más. Deus, ele te desabilita em toda a maldade. Você é desligado. Toda sombra de perversidade que subiu ao teu coração desde que você nasceu. Quando você morre com Cristo, você é uma nova criação. E nessa nova criação, toda a sua natureza é pura, santa, justa, redimida, santa até os ossos. Cal, e o pecado não vem de novo? Não. Não. E aí vem um pastor aqui que não nasceu de novo, ele fala assim: irmãos, você sabe que ninguém é perfeito, né? O pecado sobe, né? Se sobe, meu irmão. Se sobe, tem que nascer de novo. Só que é verdade que os pastores não nasceram de novo. Eles aceitaram Jesus. Eles não sabem o que é isso. Por isso que é natural, de tempos em tempos, você vê mais um pastor, uma bombinha relógio, explodiu. Olha, traiu a esposa. Olha, roubou o dinheiro da igreja. Olha, foi para não sei onde. Virou viado. Por quê? Porque ele passou a vida inteira tirando as tatuagens. Mas não tirou do coração o mal. Meu irmão, só tem um jeito de você se livrar do mal. É morrendo para ele. E quando você morre, se alguém está em Cristo, ele não ressuscita todo dia com você como te ensinaram. Tira isso da sua cabeça. Calma, mas todo dia eu tenho vontade de pegar o que não é meu. Então, isso criança faz. Isso é infantil. Todo dia, Cal. Porque sabe qual a pergunta está vindo no teu coração agora? Mas, Cal, então por que a gente ainda peca? Pela mesma razão que Eva pecou. Eva era zero mal no coração e pecou. E sabe o que explica o meu e o teu pecado hoje? Um lapso de ignorância. Nós só pecamos naquilo que não conhecemos, ponto. Por isso que Deus, ele não olha para você e fala: pô, você é um pecador. Você é um lixo mesmo. De novo. Não, cara. Deus olha e fala: é criança ainda, né, menino? E sabe o que acontece? O carro de 18 anos, quando você peca e peca e peca, Deus fala: não vou te dar o carro. Você não sabe cuidar nem da tua bicicleta. Peca, 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 Deus fala: não vai cortar sozinho com a faca, não. Não, mas Deus me use. Deus não pode te usar porque você é criança. E quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança, eu pensava como criança, e eu sentia como criança. Mas agora que eu não sou mais criança, eu abandonei as coisas de criança. E chega uma hora que você precisa chegar nesse ponto da sua vida, onde pecar se torna inédito. E isso não é vaidade, isso não é arrogância, é pelo contrário, isso é inocência.
E eu sou abençoado, porque a vida me apresentou homens que me apresentaram a possibilidade de uma vida sem pecado. Meu pai foi o primeiro deles. Minha mãe é o segundo delas. Minha esposa é a terceira delas. E eu estou aqui pregando com ousadia, porque eu estou contando a história lá de casa. Só que tem um documentário. Quando você achar que o mal é o que entra no teu coração, você vai continuar refém de um pensamento mentiroso, lutando com a tua sombra. Meu irmão, o mal era a única coisa que nasceu com você. O dia que você morreu e nasceu com Cristo, verdadeiramente você é livre. Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória para sempre. Eu quero ver essa geração que fala assim: eu estou livre do mal. Já não sou eu quem vivo. Eu fui crucificado com Cristo. Quando você nasce de novo, o Espírito Santo é a obra perfeita que te desabilita em toda a maldade. Não é que você para de pecar, é porque você perde o entusiasmo de pecar. Pecar não tem mais entusiasmo. Se torna um ser estranho em você. Você se constrange. Você não vê sentido. Quando nascemos para as realidades na nova criação, somos imediatamente desabilitados para o mal. Isso se expressa como? Primeiro, você é desabilitado para toda a pobreza. Romanos 12, 2. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme. É uma obra divina, como esse cara aqui, que não sabe explicar. Mas ele diz: foi alguma coisa que chamam de Deus. Eu era pagão e passei a crer. E ele só pegou a metade ainda. Só pegou o começo ainda. Deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que é uma vida livre de todo pecado. Porque eu sou bom? Não, porque eu morri. Não sou bom. Bom era eu mortinho. Por isso que Cristo em nós é toda a esperança da glória de Deus. Segundo lugar, somos desabilitados para toda dor. Conversando com um homem muito querido, 62 anos, ele falou assim: eu saí de uma vida eu era forasteiro. Eu fiz coisas terríveis. Mas hoje que estou com 62 anos e do jeito que eu criei, é do jeito que eu aprendi, e estou aqui. E eu olhei para ele e falei assim: mas você sabe que os últimos 30 anos podia ter sido com muito menos dor. Aí eu desarmei ele. Meu irmão, não é normal você ser crente e se acostumar com dor. Pare com isso. Não, mas é por amor a Cristo. É pela causa de Cristo. Meu irmão, não é. Sucesso tem muito a ver com relação sua com a dor. Não é sobre ter uma vida boa. É só sair de uma vida sem tormento, sem tribulação, sem angústia, sem luta, sem depressão. Existem pessoas que estão lutando com a depressão. Irmão, você tem que nascer de novo. Esse é o medicamento que falta na tua vida. Nascer de novo. Como, Cal? Morrendo. Morrendo. Morrendo pro teu passado. Morrendo pro teu futuro. Morrendo para as suas expectativas. Morrendo para os seus desejos. Então, cada vez que você vai falar de o homem, defina o homem. Eu sempre falo, o homem sem Deus. O homem não nascido. O homem que é alma vivente. Adão, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus como alma vivente. Ele tinha uma ânima dentro de uma bio. Sabe o que é isso? A biologia chama de animal. Só que ele é racional. Deus criou os animais. E um deles era o Adão e Eva. Só que esse animal aqui era a coroa da criação. Ele era racional. Ele ponderava, ele governava. Só que esse cara aqui não era espírito vivificante. Ele era alma vivente.
Ele não precisava ser espírito para se relacionar com Deus, porque o espírito pairava sobre a face das águas. O próprio Éden o espírito, ele estava no ambiente, ele não estava em Adão, porque Adão não precisava do espírito, ele era perfeito na sua construção. Quando passa as gerações, Deus ele manda agora seu único filho, e a Bíblia chama ele de Espírito vivificante. Jesus não era alma vivente, sabia? Qual que era a diferença de Jesus e Adão? Que Adão podia governar sobre tudo, mas não podia dar vida para aquilo que estava morto. A relação dele com a morte era limitada. Aí vem Jesus como Espírito vivificante e ele ressuscita Lázaro. Ele ressuscita, sai dele vida, sai dele cura. Ele é o antídoto do mal. Aonde tem enfermidade, ele cura. Aonde tem escassez, ele multiplica. Aonde tem dor, ele consola. Jesus, ele carregava a revelação do reino, por isso que o mal não pegava nele. Só que ele não se separava do mundo. A santidade de Deus não tem a ver com o que você toca, com o que você come, com o que você bebe. Tem a ver com o que você pensa, fala e sente. É sobre o que está dentro, não aonde os teus pés pisam fora. Jesus andava nos lugares obscuros da sociedade e o mal não pegava nele. Por quê? Porque o bem vence o mal. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. E quantas vezes você tem se abstido? Não posso. É umas historinhas que eu fico cansado. Só que é romântica, é poética. Na religião dá status. Não, eu como pastor não converso sozinho com mulheres. Poxa, que legal. Eu como um bom pastor não dou carona para ninguém sozinho, se minha esposa não estiver sentada no banco de trás. Sério? Você está supondo então que é possível. Que você não se garante com uma mulher pelada na tua frente. Isso mesmo que você está dizendo. Você está dizendo que a oportunidade faz o ladrão, isso? Que se tivesse uma oportunidade para roubar, você roubaria. Porque você está dizendo que se tivesse uma oportunidade para estar sozinho com uma mulher, você não sabe o que você faria? Eu sou meio radical. Só que me enche com essa conversinha mole de pastor picareta, bandido, sem vergonha. Até quando que a gente vai ter medo do mal? Achando que a gente pode ser cativado por ele. Até quando? Terceiro, nós somos desabilitados para o medo. Medo era o pecado bonitinho de Jó. Guarda uma coisa, existe um pecado que não entra, que não fere a sua integridade. É a sua covardia. O dia que eu entendi por que Deus tratou com Jó como tratou, eu falei, opa, é melhor já ser corajoso. Porque Jó era homem reto, íntegro, justo, temia a Deus. E por que Deus estava ali, solando, descascando Jó? Porque Jó tinha um defeito. E qual era esse defeito? Defeito de todos os crentes hoje. Bunda mole. O mal que eu temia me sobreveio. Ah, seu medrosão. Você já convivia, putz, é capaz de eu ficar pobre, é capaz de eu, perder meu filho, é capaz de eu, melhor ir para a igreja. Eu vou para a igreja para não perder meu filho, eu vou para a igreja para meu marido não voltar para as drogas. Irmão, o mal que você teme, ele pode te sobrevir. Só que se você é livre do mal, você é livre do medo. E eu estou procurando os crentes sem medo. Medo que eu digo assim, é até a tua própria morte. Custe a sua vida. Tem o ônus disso. A coragem tem o seu preço. Eu tenho uma mãe que nunca teve medo. Minha mãe é meu maior modelo de um ser humano que eu nunca vi um olhar de medo. Nunca vi na minha mãe um medo. Aquela velha era sinistra. A gente morava na Chácara Bom Pastor nos anos 90. Era só mato. Meu irmão um dia provavelmente foi estuprado com 14 anos lá no mato, na frente no cemitério. Só acontecia porcaria assim naquela região. Era um passo só. E quando os malucos fugiam de madrugada, sabe quem ia atrás deles dentro do cemitério? Minha mãe. Mulher. Encontrava eles com a lata de crack. Tirava a lata de crack e levava pelo pescoço para casa. Mulher.
Já apanhou? Só que nunca vi minha mãe com medinho de nada, nada, nem de doença, de dinheiro. Ó, sem dinheiro era normal lá em casa. Anormal é quando eu tinha um dinheirinho. Quarto, somos desabilitados para vergonha. Quanto você tiver vergonha, você tem nuances do mal dentro de você. Qual que é a tua vergonha, cara? Tua vida vale quanto para você ter vergonha dela? Quem que tá te dizendo que você tá pelado? Quem que tá te dizendo que tua casa não é bacana quanto a dos outros? Que voz é essa? Porque a voz que você escuta é o olho aberto que você carrega. Então quando você está ouvindo a vergonha, você está com o olho aberto para o que não importa. A vaidade, a soberba da vida. Prazer das riquezas. Número 5, somos desabilitados para a culpa. O que te condena? Ninguém te condenou? Nem tampouco eu te condeno. Vai, não peques mais. Você consegue imaginar que aquela moça veio pelada na presença de Jesus? Uma mulher apanhada em adultério, ela não está de roupa. Ela já se vende na esquina sem roupa. Imagine quando ela estava consumando o ato. Se fosse um crente, põe do lado, não deixa eu ver isso aí. E Jesus olha para uma mulher pelada e fala assim: onde estão os teus acusadores? Tô vendo ali. Mas não tem problema ver ali. Não me ofende você pelada. E Jesus não estava vendo um corpo, ele estava vendo um destino. Ninguém te condenou, nem eu te condeno. Se Jesus tivesse a voz da vergonha, ele já ia falar: quem está aí? E às vezes eu vejo que a gente tem umas vergonhas, a gente tem algumas culpas que só revelam a mente, o olho aberto daquilo que você não devia estar vendo. Isso não devia te afetar, isso não devia te culpar, isso não devia trazer vergonha e remorso do teu passado. Em último lugar, somos desabilitados para toda impureza. A boa notícia. E agora eu vou metralhar vocês com uma série de textos, presta atenção, que eu não vou ficar repetindo. 1 Tessalonicenses 4:7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas promessas, coisas não rejeita o homem. Quem rejeita essas promessas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Você só é santo pelo Espírito Santo que há em você. E se há o Espírito Santo em você e você diz que você não é santo, você é um hipócrita. Em Atos 13:36, tem um texto que diz: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração conforme os desígnios de Deus, ele adormeceu e foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Jesus não viu corrupção. 33 anos vivendo no mundo podre quanto eu e você, caído quanto eu e você, não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pelas leis de Moisés. Ele está colocando o padrão de Cristo, que não conheceu a corrupção, no padrão meu e teu. Não no padrão de Davi, não no padrão de Abraão, não no padrão de Moisés. Porque as obras não podem aperfeiçoar ninguém. Você nunca vai ser bom fazendo coisas boas. Você vai ser bom morrendo e nascendo com Cristo. 2 Pedro 1:3 diz: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que nos conduz à vida e à piedade. Vida e piedade. Pelo conhecimento. Agora, como que eu acesso vida e piedade? Como que eu recebo o seu divino poder? Como nos foi doada todas as coisas? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude,
pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis, presta atenção, co-participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo. Ei, eu e você, nós temos imunidade. Ele nos revestiu de incorruptibilidade pelo seu divino poder, pelas suas grandes e muito maravilhosas, preciosas promessas, pelo conhecimento pleno daquele que nos deu essa promessa. Ele nos tornou agora livres de toda corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. A religião nunca vai deixar você crer nisso aqui, porque senão ela perde o sentido. Jesus não precisava da religião porque ele já era uma obra completa de Deus. Eu e você, nós não precisamos de religião porque nós já temos a obra completa de Cristo. A religião quer ajudar, ela quer cumprir aquilo que você pensa que Jesus não fez. Efésios 4,17, assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Ele está falando do homem sem Deus, não nascido. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Paulo diz uma vez que vocês ouviram falar de Jesus, foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Livrem-se da sua antiga natureza, deixem o seu modo velho de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. E aqui ele dá a receita: deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes. Revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente santa, justa, como Deus. A sua natureza é segundo Deus, santo, justo, perfeito. E não é no céu, é na terra. Não é um dia na glória, é agora. Obrigado, Jesus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, dizendo: importa nascer de novo. Cada domingo que alguém nasce de novo, nós estamos desligando a maldade no coração humano. O princípio da maldade é esse. Todo o resto, a obra de Cristo vai fazer com ele em casa. Por isso, quando eu digo que a Igreja do Cinema é o maior projeto social que a terra já hospedou, eu não estou falando groselha. Porque eu vim lá da sopa, eu vim da cesta básica, eu vim de levar as pessoas para morar em casa, para mudar a vida delas, e não mudou. Porque só uma coisa que pode mudar o homem é a presença do divino no humano, fazendo dele a habitação divina. Sejam filhos obedientes, 1 Pedro 1,14. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfazem seus próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que vos chamou. Está aqui, seja santo. Como que faz para ser santo? Não volte a viver como se vivia, ponto. Ah, mas não é comer, beber, não. É pensar, sentir, falar. E para finalizar, 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Aquele que é nascido da carne, ela procede do mundo. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Aquele que é nascido de Deus, ele não tem mais a concupiscência segundo o mundo, porque ele é nascido do Pai. A boa nova é que nós podemos nascer de novo. Por isso, anunciem isso aos quatro cantos. Levem as pessoas de maneira assim. Jesus podia ter falado: Nicodemos, continue servindo ao Senhor.
Mas ele não deu um banho de tinta em cima. Ele falou: Nicodemos, importa nascer de novo. Se não morrer, nada feito. Se não crucificar com Cristo, a sua antiga natureza, ela volta todo dia te visitar. Mas uma vez em Cristo, não deixe ninguém te acusar que o mal habita em você. Nós não somos santos lutando, não somos pecadores lutando para ser santo. Nós somos santos resistindo toda forma de pecado. No Antigo Testamento, a figura maligna se chamava Satanás. Satanás significa resistência, adversário, rebelde. O diabo já não tinha proposta de matar e roubar e destruir ninguém. Ele tinha proposta de distrair as pessoas no anti. O mal não estava no diabo, o mal estava em Adão. Ele se relacionou com o mal, conheceu o mal, ele discerniu o mal. No Novo Testamento, Satanás, ele vem com a palavra demônio, diabo, que é acusador. São duas coisas, se percebe? Satanás é ultra limitado. Ele não tem poder para te destruir nunca. Senão não sobraria ninguém aqui hoje. É só olhar o mundo. O mundo está tudo de ponta cabeça e está todo mundo bem ainda, dormindo, comendo, passeando. Se o diabo pudesse um dia, não sobraria ninguém. Por isso que ele não pode. Só que o que o acusador, o que o teu adversário, o que o teu rebelde ele faz? A única coisa que ele pode fazer é manipular o mal, que é o ponto de contato entre ele e as pessoas. Ele manipula as pessoas pelo mal. Se o mal não está em você, se você é livre de todo mal, se você verdadeiramente é livre, sempre lembre que toda intervenção na tua vida tem mais de Deus do que do diabo. O diabo não pode. Você está com Cristo, onde existe o divino, não sobra um demônio para contar a história. Então, se você é um crente endemoniado, a partir de hoje você vai ser liberto de todos os espíritos malignos. Basta nascer de novo. E nós temos que expulsar demônios de gentios, não crentes. E a Bíblia ainda fala, ó, não gaste muito esforço nisso, porque se ele não nascer de novo, volta 7 vezes pior. Então, no fundo, deixa endemoniado mesmo. Vai dar na mesma, expulsar o demônio dele ou não. O ponto é nascer de novo. Nasceu de novo, está habitado. Está habitado, quantos demônios entram? Ninguém. Feche seus olhos, abre suas mãos. Nessa noite eu quero te entregar a certeza que a obra de Cristo, ela é fato na tua vida. Nós seremos uma geração que nós não vamos fazer vista grossa para aquilo que Jesus fez. Nós não vamos viver como se Jesus não tivesse feito. Nós não vamos viver como se Jesus não tivesse removido o pecado do mundo. Nós não vamos viver como se nós fôssemos aqueles que por algum ato de misericórdia nós fomos aceitos, não merecendo a salvação como um favor. O Senhor nos chamou de filhos. O Senhor diz: vinde benditos do meu Pai. Para aqueles que nasceram de novo, a eternidade não vai ser um dia, a eternidade já começou. Nós não seremos aceitos nos portais eternos, nós já estamos lá. Somos precursores de um caminho de eternidade. E hoje nós queremos anunciar ao mundo, não um inferno que eles precisam se livrar, mas uma eternidade que eles podem ter acesso novamente, conversando com Deus face a face, não tendo mais medo da glória de Deus. Hoje eu e você, nós podemos estar na presença de Deus sem folha de figueira. E eu oro, Espírito Santo, se tem algum olho aberto aqui ainda para o mal, fecha nessa noite. Fecha os nossos olhos para o mal. A inocência do Espírito Santo, a inocência de Cristo Jesus, tal como Ele era nesse mundo, nós somos. Se alguém ainda precisa nascer nessa noite, alguém ainda quer ter os olhos fechados, esse olho que te torna uma pessoa insuportável, onde você vive com medo, vive com luta na impureza, você vive tendo o esforço de ser fiel, o esforço de não bater em ninguém, o esforço de ser pacificador. Eu estou aqui para te dizer, a bondade de Deus não é mais um esforço, é um instinto seu.
Deus quer te desabilitar para o mal hoje. Se é com você que estou falando, fique de pé, eu quero orar por você. Eu creio que se você nascer de novo nessa noite, você pode ter uma nova experiência do Evangelho. Independente da experiência que você já veio, eu estou aqui para dizer, há um caminho mais excelente. Há um caminho que é verdade e vida. Importa nascer de novo. Se você ainda não nasceu de novo, hoje é a sua oportunidade. Você sabe exatamente o dia que você nasceu, mas se esse dia não existe ainda na sua lembrança, hoje é o dia da tua salvação. Não é uma salvação do inferno, é uma salvação da terra. Viver de modo digno do Evangelho nesse mundo. Todos os domingos nós existimos para fechar os olhos das pessoas para o mal. Ainda que o mundo esteja mal, ele está tão mal quanto era nos dias de Jesus. Mas Jesus, ele diz: eu venci o mundo. Você vai vencer o mundo. O mal não pode contra você. Não tenha medo. Se hoje você quer nascer de novo, eu estou falando aqui com Nicodemos, estou falando com gente boa, estou falando com um líder de igreja, estou falando com jovens ricos. Chegaram aqui e aparentemente falaram: não, está tudo em dia. Se eu morrer agora, eu vou até para o céu. Não é sobre onde você deveria ir, é sobre onde você deveria estar agora. Obrigado, Espírito Santo, por essa noite. Se alguém online ainda quer fazer essa oração, eu quero estender isso para você que me ouve. De hoje para os próximos milhares de dias, aonde você tropeçar nesse vídeo, nessa oportunidade, abra o teu coração. Talvez você não teve essa experiência ainda. Talvez tudo que você já experimentou foi apenas uma religião tentando te colar com uma cola vencida em Jesus. Mas hoje eu estou aqui para te dizer que assim como Jesus disse: eu e o Pai somos um, eu oro para que vocês sejam um com o Pai. Logo, ser um com o Pai significa que o que o Pai é, você é. O que o Pai tem, você tem. O que o Pai sente, você sente. O que o Pai diz, você diz. E é uma vida no Senhor, não fazendo nada para o Senhor. É mais do que isso. Ele não te chama de servo mais. Hoje é o dia de você soltar a pá, soltar a enxada, soltar o rodo. Hoje é o dia de você talvez trocar a louça, o jantar, pelos pés de Jesus, escolhendo a melhor parte, dizendo: a partir de hoje, Jesus, eu quero viver de modo digno do Evangelho. Fecha os olhos para toda maldade. Meu coração é teu. Se é com você que eu estou falando, diz assim comigo: vamos orar todos juntos nessa noite. Nessa oportunidade, eu abro meu coração. E eu declaro que já não sou mais eu quem vivo. Mas Cristo vive em mim. Nessa hora, eu declaro que eu estou crucificado com Cristo. O meu velho eu, o meu passado, a minha condenação, a minha dor, a minha culpa, a minha impureza, a minha pobreza, eu crucifico hoje com Cristo. E agora na ressurreição de Cristo, tal como Ele é, eu declaro que eu sou a partir de hoje. Eu sou Espírito vivificante. Eu não sou mais uma alma vivente. Eu sou aquele que dá a vida. Mais do que recebe vida. Eu sou santo. Eu sou justificado. Eu sou puro. Eu declaro que a minha casa é a habitação do divino. Meu corpo é santuário do Senhor. Meus membros são instrumentos de justiça. Nessa hora, eu declaro que eu vivo pela fé. Obrigado, Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre você. E que a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração e a sua mente devidas a Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. A igreja que Jesus plantou na terra não era complicada e nem cheia de formas
Ela nascia simples como uma semente, nas casas e ao redor das mesas. O culto brotava da comunhão, da oração, do partir do pão e da obediência como um só povo. E como toda semente, ela nasceu para crescer. Mas em algum ponto nós perdemos algo essencial. A árvore frondosa da igreja, em vez de saudável, se tornou inflada. Nós trocamos a mesa pelos palcos. A comunhão pela agenda e o germinar da semente se tornou estratégia de crescimento antinatural, tudo baseado em metas. Que gera crescimento rápido, mas com frutos frágeis, sem a vida real. Líderes sem uma visão clara, que guiam multidões, mas seguem sozinhos e carregam dores silenciosas. Mas qual é o segredo? E existe um segredo? Mas a pergunta é, até quando? Será que Jesus morreu por esta igreja? É hora de resetar, de fazer a igreja simples de novo. Uma igreja que nasce da comunhão, que floresce ao redor das mesas. Essa igreja que se espalha quando famílias abrem suas casas e deixam a semente do evangelho germinar. Este é um chamado para plantadores que desejam abrir novas frentes, começando com pouco, mas confiando que Deus fará crescer. Para pastores e futuros pastores que amam a noiva de Cristo. Para homens e mulheres simples, que entendem que a sala de uma casa pode se tornar o berço de uma igreja poderosa. A Conferência F5 será um ambiente de encorajamento, aprendizado e cura para os líderes. Com ferramentas práticas e experiências reais para a plantação e edificação de igrejas. Vamos criar uma rede de relacionamentos apostólicos que fortalece e capacita. Um chamado para simplificar, alinhar a visão e incentivar a paixão pelas boas obras. A verdadeira igreja nunca retrocedeu, mas continua viva e poderosa. O corpo continua avançando e destronando as trevas. E para isso, Deus conta com você.